Eu costumo dizer que a confeitaria é uma espécie de obra de arte comestível, porque ela é detalhista e ela tem uma estética definida. Pode até ser pretensão isso que eu estou dizendo, mas o meu processo criativo, ele se assemelha muito ao processo de criar uma pintura, uma escultura e até uma peça de alta costura. Fazer um bolo, por exemplo, é quase igual a fazer uma saia rodada. Primeira coisa que eu gosto de valorizar quando eu tô criando uma sobremesa é o ingrediente da estação. Eu penso no sabor, no aroma, na textura, na cor e só então eu começo a rabiscar as ideias. Umas dão certo, outras não. A maioria dá errado. Com um desenho todo aquarelado em mãos, aí eu começo a testar. Testo, retesto, testo de novo. E quando tudo tá harmonioso e belo como eu gosto, aí é hora de dividir com vocês. E é exatamente isso que eu vou fazer hoje. Dividir com vocês não somente a minha receita, mas também o meu processo criativo que dá forma ao meu bolo que faz moda. Um bolo domo inspirado nas saias rodadas das mulheres que, assim como eu, adoram arejar os fundinhos. Eu quero que ele fique assim, com um gradiente todo lilás, tingido claro com um corante natural. Quero também que ele tenha assim uma cobertura lilazinha, mas que tenha pétalas sobrepostas, bem inspirado naquelas saias maravilhosas de alta costura, que eu nunca comprei. No final dos anos 40, o estilista francês Christian Dior redefiniu a silhueta do corpo feminino, ditando o estilo que foi batizado de New Look. A ideia era criar mulheres flor, vestindo-as com saias amplas de cinturas bem marcadas e carregadas de glamour. Unindo esse conceito com a minha receita, eu vou criar um bolo flor, de formas arredondadas e aromatizado com lavanda. A lavanda é a modelo preferida dos sachês. Mas eu vou explorar seu lado gastronômico, que é para vestir e perfumar a minha mais nova criação, o bolo que faz moda. Fazer sobremesa para mim não é brincadeira. São tantos os processos e etapas envolvidas para criar uma coisa assim inovadora que parece até que eu tô bolando uma nova coleção primavera-verão. E é exatamente isso que eu tô fazendo. O ingrediente que eu vou trabalhar hoje é a lavanda, que além de estar na época e ser lilás, é uma planta perfumada ideal para aromatizar sobremesas, geleias, sorvetes e até vinhos. Esse cheiro embriagante me transporta imediatamente para o Mediterrâneo, que é da onde as lavandinhas são nativas. Mas não pense vocês que elas só se desenvolvem nesse solo seco e calcário, não. Na verdade, elas precisam de muito sol e elas ficam longe de umidade. Umidade não faz bem para elas. Fora isso, dá para ter lavandinha até aí na sua casa. Tô me sentindo no sul da França. Também eu tô igual um mosquiteiro com essa pelinha aqui. Go, make honey. Vai fazer melzinho, vai. Vai fazer melzinho, calma, calma. Vou. Ai, o ferrão dela é muito grande. Tá aqui, tá sangrando. Eu tô sentindo uma coisa horrível. Sometimes I cook with lavender. Right. Most of the time, my desserts turn out terrible because it's so overwhelming. It's so powerful. Right. What do you think I should do? And then you have the English lavender that bloomed about 2 weeks ago that you missed, and this is the one that you should cook with it. Why? Cool. Why is it good for baking? Because it's a very flavor. It's very, very mild and smooth and rounded. Making the world smell wonderful. That's for sure. I mean, you can tell people are coming in. They're a little bit stressed out. They're coming out. You can tell they transform. I need my lavender now.
All right, so if you want, we can walk around. Are you ready to walk around? And Yes. we can cut some lavender. I can show you how to harvest the Let's lavender. do it. All right. Esse lugar soberbo chama-se Lavender by the Bay, uma das maiores fazendas de lavanda dos Estados Unidos, localizada em Long Island, pertinho do mar e do Brooklyn. A fazenda familiar cultiva mais de 20 variedades de lavandas. Eu tive a sorte de estar ao redor de mais de 50 mil lavandas francesas que tinham acabado de desabrochar. I'm going to show you how to harvest lavender. Let's do it. You're going to grab from the barrel. Okay. you gather a bunch at a time? You get a bunch at a time. Now you Okay. take your sickle and you hold the bunch tight and you slice. As Okay? little as we can. Right, as low as you can, and that's already a Very start. good job I did. Right, wonderful. You're hired. Tomorrow I'm going to give you a whole bunch, a little bit low. Okay, you Okay. see, look. Yeah, I You didn't see? do a good So, job. let me see. Now I did a good job. I even got a little... Now you are talking. Now Okay. you are doing a wonderful job. Chega daquele machadinho feio. Prefiro 1000 vezes colher minhas lavandinhas com todo o charme com a minha tesourinha de aparar a sobrancelha. Lavanda, quanto mais fresca, mais escura ela é, porque ela vai desbotando durante a secagem. Como boa estilista e confeiteira que eu sou, vou logo no tom que eu acho que vai ficar mais perfeito na minha criação. A primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse chapéu, que eu não tô afim de cozinhar passando calor. É o meu xarope de lavanda, e é ele que vai aromatizar toda a cobertura do meu bolo. Para fazer o xarope de lavanda, aqui na minha panelinha eu vou adicionar o meu açúcar e a minha aguinha. Agora eu vou cozinhar isso daqui só até os grãozinhos de açúcar derreterem. Sempre que a gente está fazendo xarope, é assim, precisa esperar o grãozinho derreter para daí a gente fazer a infusão com os outros sabores. Grãozinho de açúcar já derretido. E agora eu vou adicionar a minha lavanda e vou diminuir o fogo para médio e vou deixar isso daqui ferver juntinho por uns 2 minutinhos só. Não pode adicionar lavanda demais, senão seu bolo vai ficar com gosto de sabonete. Cozinhou por 2 minutinhos, já tá com cheirinho de chá, desliga o fogo, coloco a tampa e deixo essa infusão acontecendo aqui por mais meia hora, até todo o líquido ficar bem frio. Assim que o líquido esfriar, peneire para retirar as florzinhas e reserve. Na passarela, as claras de ovo. Não pode esquecer do açúcar. Para fazer uma cobertura de bolo bem estável, daquelas que não dá vexame na passarela, que não fica esmigalhando por tudo quanto é lado, eu vou fazer o merengue suíço, aquele que é cozido em banho-maria. É muito importante esperar o açúcar derreter em banho-maria, que é para ele conseguir sustentar as claras. É quando ele derrete que ele se funde com a água que contém na clara e é isso que dá a viscosidade depois que a gente bate. Inclusive, modificar a quantidade de açúcar vai fazer esse merengue ficar mais durinho ou menos durinho. Para saber o ponto correto desse cozimento em banho-maria, é só colocar o dedinho e sentir. Se não tiver mais grãozinho nenhum, tá prontinho. Caso você queira usar um termômetro, é exatamente 65 graus. Estão tudo querendo me dar um dinheirinho. Assim que as claras não tiverem mais nenhuma textura de grãozinho de açúcar, adicione na batedeira e bata até elas esfriarem completamente. A textura final deve ser brilhosa, fofinha e estável. Quando tiver nesse ponto, adicione a manteiga em temperatura ambiente, o extrato de baunilha e o xarope de lavanda. Para colorir naturalmente, eu vou adicionar purê de amora, mas pode adicionar a cor que você quiser. O lilás ficou exatamente como eu imaginei. O lilás ficou exatamente como eu imaginei. Com meu vinagre em mãos, agora sim, meu bolo vai ficar de alto escalão. Aqui na minha vasilha, eu vou adicionar minha manteiga em temperatura ambiente. Bolinho com manteiga é sempre o melhor bolinho. Pode querer substituir
vocês nunca conseguirão. Nada é mais gostoso que a gordura do peitinho da vaca. Vou adicionar aqui açúcar e vou bater esses dois até ficar bem fofinho e cremoso. Assim que tudo tiver cremoso, bem pálido, amarelo clarinho, a gente pode continuar batendo e adicionando o ovinho. É só um. Ih, olha a casquinha ali. Finge que ninguém viu, já tá perdida já. Na mistura de manteiga, adicione farinha, bicarbonato e sal. Aí pode adicionar o extrato de baunilha e o vinagre. Só um pouquinho já é mais do que o suficiente. E por fim, a água. Textura perfeita. Divida a massa em 6 partes iguais e tinja cada uma delas de um tom de lilás diferente. Tudo na forminha untada e esse bolo aqui vai ter um degradê perfeito. Tcharam! Desenforme os bolinhos frios. Os meus têm 15 centímetros cada um. Mas caso você não tenha 6 forminhas iguais, é só fazer um maior e cortar ao meio. Com linha, é claro. Esse truque é velho, mas é poderoso. Espalhe a cobertura uniformemente no topo do bolo e empilhe mais um bolinho em cima. É importante que a cobertura não fique nem muito grossa, nem muito fina, que é para não borrar pelas beiradas e nem ficar enjoativa. E para finalizar a decoração, a gente precisa de um bico de confeiteiro de folha. Ele é assim, um Vzinho. Bolo montadinho. Agora a gente precisa dar aquele formato mais domo no topo, que é para parecer uma cinturinha e uma sainha graciosa como a minha. Então, vou pegar uma faca serrada. É serrado o nome dessa faca em português? Faca serrilhada. E aí eu vou só aqui no cantinho do primeiro bolo e vou dar uma arredondada. Então, cortou aqui o primeiro bolinho, é isso. Agora a gente vem com uma camadinha fina da nossa cobertura, só para fazer o fundinho antes de decorar. Essa camada fininha, ela não funciona somente como uma camada decorativa, mas ela também funciona como uma espécie de colinha para a hora que a gente começar a decorar com bico de confeiteiro. E agora vem a parte que requer paciência. Com o bico na vertical, nesse canto do bolo de cima, onde você acabou de arredondar, e faz uma folhinha e puxa para baixo. Faz a próxima no mesmo lugar e puxa para baixo. Vai repetindo o processo até finalizar essa primeira fileira toda. Haja paciência, é o que eu diria se eu não estivesse fazendo programa de TV. Ó, deixa eu medir aqui se o tamanho da minha fatia está correta. 15 centímetros. Temos aqui meia régua de bolo. Mas eu não vou comer tudo, que eu não sou uma faminta por bolos. Super molhadinho. Esse bolo, com lavanda ou sem lavanda, maravilhoso! Pode usar em qualquer bolo que você quiser fazer bem decorado. Ele tem a textura perfeita para ser empilhado, mas ainda com aquela umidade gostosa que a gente quer que tenha em tudo quanto é bolinho, sabe? Do que adianta perder um tempão fazendo vinagre para deixar o bolo molhado se o que sobra vira um pedaço de pão velho? Para isso não acontecer, coloque uma maçã fatiada no mesmo recipiente onde guardar o bolo. Ela vai manter a umidade suficiente para ele continuar fresquinho e molhadinho. Não quero tocar em assuntos chatos aqui, pois estamos todos muito felizes com um bolinho super
tendência. Porém, é muito importante todo mundo saber que a indústria têxtil é a que mais polui o meio ambiente. Vocês acham que é sacolinha? Não, é tecido. Não somente por isso, mas porque desde a colheita do algodão, que é extraído de maneira super duvidosa, a gente cansa de ler sobre trabalho infantil nessa indústria. Além disso, o tingimento dos tecidos é feito com metais pesados, o que polui todas as águas, além de não fazer nem bem para o nosso corpo, polui todas as águas, estraga o ecossistema, prejudica a fotossíntese. Então, a indústria da moda tem que mudar, mas eu acho que o principal é o consumidor que tem que mudar um pouquinho. Esse orgulho de usar uma roupa cada dia uma roupa diferente, cada dia eu não posso sair numa foto com uma roupa repetida, isso não existe, não tem que existir nem para celebridade, nem para as pessoas de casa. A gente tem que ter nossas roupinhas que a gente ama, cuida com carinho, para elas durarem uma vida inteira. Nem queiram ver quantas roupas eu repito nesse programa. Fizer aqui um levantamento, vocês vão falar, meu Deus, é mesmo, acho que ela já usou essa saia umas 16 vezes. É isso que eu acredito. Olha eu, levantando bandeira, vou levantar um bolo. Ah, nossa, tá muito pesado esse bolo. Achou meu beijinho romântico? Quase caí. Já que estamos falando de moda sustentável, se vocês quiserem aprender a fazer essa sainha aqui que eu fiz para esse episódio, uma versãozinha um pouco mais fácil para você que não tem máquina de costura, eu posso ensinar. Vou ensinar no próximo vídeo. Já tá filmado, mesmo que vocês não queiram aprender, eu vou ensinar. Só deixa comentário se for de amor. Um beijo, tchau!